Olá, irmãos, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. A nossa devocional de hoje se encontra no livro de Provérbios, capítulo 21, o primeiro verso. Está escrito: Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós temos cantado: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Mas nós vacilamos quando nós vemos a situação política, social, econômica que o nosso país está atravessando. As crises governamentais nos fazem pensar se Deus está de fato interessado nesse assunto. A nossa incredulidade ela é potencializada quando projetos de lei são sancionados e tentam limitar a atividade religiosa, bem como a atuação da família, a questão da moral cristã. Diante desses fatos, nos vêm alguns questionamentos. Os governantes, eles podem ser influenciados por Deus? E qual a nossa postura diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante dos nossos líderes, dos nossos governantes? Conforme nós lemos no livro de Provérbios, que como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e este o inclina segundo o seu querer. Bom, nós devemos entender que, de fato, Deus usa de governantes, líderes na história para cumprir os seus propósitos. E a nossa postura em relação a eles, nós devemos orar e interceder pelos nossos governantes. A crônica bíblica apresenta registro de reis, líderes e governantes que, segundo os propósitos de Deus, agiram tanto para manifestar a glória do próprio Senhor, como também para o bem-estar do seu próprio povo. Nós temos o relato do livro do Êxodo, quando o faraó Amenófis ele liberta os hebreus da escravidão do Egito. Deus dispôs o coração do faraó para libertar o seu povo. Nós também temos o exemplo de Ciro, o rei persa, que pôs fim ao exílio babilônico. Ele permitiu a deportação dos judeus que lá estavam, bem como autorizou a devolução do confisco de todos os bens do templo e da cidade santa que haviam sido tirados. Deus também levanta Dario, o rei Medo, e este permite que o templo seja reconstruído, a cidade seja reconstruída, e ele libera recursos do seu próprio império para este fim. Nós estamos vivendo numa democracia. Mesmo que os nossos governantes sejam eleitos por voto democrático, eles só exercerão o seu mandato. Eles só irão governar se Deus assim permitir, porque todo ato humano só é possível se Deus assim o permitir. No livro de Daniel, no capítulo 4, o verso 17, está escrito: O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens. Ele o constitui sobre ele. Então, todo o poder, é dito que todo o poder emana do povo. Ele pode emanar do povo pelo desejo, pelo voto, mas isso só se viabiliza se Deus assim o quiser, se Deus assim permitir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, o verso 1, o apóstolo Paulo ele diz exatamente essa questão: todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à ordenação de Deus trarão condenação sobre si mesmo. Veja, toda autoridade que existe, segundo as Escrituras, elas são instituídas por Deus. Paulo ele amplia essa ideia quando ele escreve a Timóteo a sua primeira carta, o segundo capítulo, o verso 1 e 2, ele diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens. Agora olha o verso 2, o que é que está escrito: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, novamente, a palavra de Deus chama atenção para isso, né? A nossa postura como cristãos diante das autoridades, segundo as Escrituras, nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos interceder por elas. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o verso de número 7 está escrito: procure a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então nós devemos orar pelos nossos governantes, mesmo que nós não venhamos concordar com a gestão que eles estão exercendo, mesmo que nós não venhamos a ser simpatizantes em relação à sua postura, mesmo que nós não compactuemos com a ideologia política dos nossos governantes, o nosso dever como cristãos é orar, é interceder por eles. Eles e nós estamos na mesma condição. Todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então todos precisam da glória de Deus, precisam da manifestação da graça de Deus para viver. Jesus ele salienta que no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no verso 39, Jesus salienta o seguinte: a quem muito é dado, muito será exigido. Portanto, eles e nós daremos contas um dia, no dia do juízo final, de todas as nossas obras. Muito mais dará aquele que governa, aquele que preside. Mas governantes e governados, presidentes e presididos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Deus não está alheio ao que está acontecendo no mundo. Deus não está alheio ao que acontece no nosso país. Ele é soberano. Um dos seus atributos é a onisciência. Deus tem pleno conhecimento e nada escapa ao seu olhar. Portanto, o nosso dever como cristãos é interceder pelos nossos governantes, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós não podemos pecar por omissão. Nós temos esse dever de interceder, orar. Nós também não podemos pecar por pretensão. Pretensão de ensinar Deus a mudar o coração daquele governante, para que eles venham agir segundo a forma que nós entendemos que é melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Eu encerro parafraseando Lutero: deixemos Deus ser Deus. Deus sabe o que é melhor para a nossa nação. Deus sabe o que é melhor para a história. Ele é o Senhor da história. E Ele institui líderes e governantes. Ele só exerce mandatos, porque Deus assim permite. Que Deus possa nos abençoar. E diante desses dias tensos, críticos, na esfera política que nós estamos vivendo, temos a confiança que Deus, o Senhor da história, dirige todas as coisas e tudo acontece para cumprir os seus propósitos soberanos. Nós a Deus nos submetemos. A palavra de Deus nós obedecemos. Que Ele nos abençoe e que nos guarde e nos livre de todo mal. Amém. Nos vemos na nossa próxima devocional.